Olá, tudo bem? É um prazer falar com você aí onde você está. A nossa meditação semanal está no livro de João, capítulo 11, que narra a história da ressurreição de Lázaro. Era na cidade de Betânia que vivia 3 irmãos chamados de Maria, Marta e Lázaro. Era na casa desses irmãos que Jesus muitas vezes descansava do seu cansaço diário. Como Jesus não tinha casa, Jesus vivia sempre da hospitalidade dos seus amigos e também dos discípulos. Era na casa desses 3 irmãos que Jesus muitas vezes era bem recebido e era recebido com entusiasmo, porque Jesus falava com liberdade e as suas palavras eram bem compreendidas e guardadas no coração daqueles que ouviam. Mas no versículo 1, Lázaro ficou muito doente. Me acompanhe na leitura no versículo 1 do capítulo 11 do livro de João. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. No versículo 1 diz que Lázaro ficou muito enfermo, muito doente. Marta e Maria, muito preocupados com a doença do seu irmão, pedem ao mensageiro que vá até onde Jesus estava e leve a seguinte mensagem: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O mensageiro, saindo de Betânia, indo até onde Jesus estava, Jesus já não estava mais em Jerusalém, porque os fariseus queriam prendê-lo e também matá-lo. Era bem provável que Jesus estivesse um pouco mais acima. Marta e Maria, percebendo a gravidade da doença do seu irmão, ela pede ao mensageiro que vá até onde Jesus estava e leve a seguinte mensagem: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse mensageiro percorre um dia de viagem e encontra-se com Jesus e ele diz: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus dá resposta no versículo 4 que diz assim: Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aquele mensageiro recebeu a seguinte resposta: olha, avisa para Marta e para Maria que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Enquanto o mensageiro não chegava, Marta e Maria dirigiam palavras de conforto e incentivo a seu irmão, que piorava a cada momento que passava. Alguns historiadores dizem que esse homem percorreu cerca de 25 quilômetros. Era o que normalmente uma pessoa naquela época conseguia percorrer durante um dia de caminhada. Levando em consideração o solo, o clima e a elevação, esse mensageiro percorre um dia de viagem para avisar ao mestre sobre a enfermidade de Lázaro, mas ele também gasta mais um dia retornando para dizer a Marta e a Maria que aquela enfermidade não era para a morte. Quando Marta e Maria recebem o mensageiro, elas recebem a seguinte resposta: olha, Marta e Maria, o mestre mandou dizer que esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Marta e Maria estavam na expectativa de repente encontrar o mestre vindo com o mensageiro, ou até mesmo na expectativa de ouvir uma palavra de milagre, pois bastava Jesus falar e elas acreditavam que aconteceria. O fato é que Jesus não veio, e Marta e Maria observavam que a doença de Lázaro só piorava. Até que, infelizmente, Lázaro veio adormecer e Marta e Maria ficaram muito decepcionadas. No versículo 5, me acompanhe na leitura. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. No versículo 5 diz que Jesus amava a Maria, a Marta e também a Lázaro. Mas eu pergunto para você, se Lázaro era tão amado por Jesus, por que o mestre demorou tanto tempo para visitar o doente Lázaro? Se Lázaro era de fato amigo de Jesus, por que Jesus não veio depressa? Por que Jesus não disse uma palavra e essa palavra traria um milagre para a vida de Lázaro? Querido amigo, eu queria dizer para você neste momento que ainda que você seja amigo de Jesus, ainda que você seja íntimo e faça a vontade de Deus, mesmo assim não nos é isento a dor, o sofrimento ou até mesmo a morte. Mas Jesus deixa bem claro para Marta e para Maria, dizendo que aquela enfermidade não é para a morte, e sim para a vida. Marta e Maria talvez não compreendessem o que significavam essas palavras, mas o próprio Jesus sabia o que estava fazendo. E no momento certo as coisas iriam acontecer. No versículo 6 parece que depois de 4 dias o mestre caiu em si e lembrou que seu amigo Lázaro estava muito doente. E Jesus reúne os seus discípulos e diz que voltaria a Jerusalém, pois Lázaro precisava muito da sua ajuda. Os discípulos se encheram de temor porque comentavam um com os outros que era muito perigoso voltar a Jerusalém,
pois corria um sério risco do próprio Jesus ser preso e até mesmo sofrer a punição da morte. Jesus reuniu seus discípulos e disse que voltaria a Jerusalém. Os discípulos ficaram com temor e comentavam uns com os outros que era muito perigoso voltar àquela cidade, pois os fariseus queriam prendê-lo e possivelmente Jesus poderia correr o risco de ser morto. Mas Jesus traz palavras de conforto aos corações dos discípulos e aí todos eles foram até Jerusalém. Chegando na cidade, Jesus não foi diretamente até Betânia, ele ficou em Jerusalém. Marta, quando soube que Jesus estava na cidade de Jerusalém, ela percorreu cerca de 3 quilômetros até onde Jesus estava. Marta percorreu 3 quilômetros e, avistando o Mestre, jogou-se em seus braços. E aqui é possível ver um dos maiores diálogos entre Marta e Jesus. Marta vai dizer: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que desde agora, tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. E Jesus vai dizer a Marta as seguintes palavras: Marta, seu irmão há de ressurgir. Marta responde para Jesus: Senhor, eu sei que meu irmão há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. E aí Jesus vai finalizar o diálogo dizendo uma das palavras mais incríveis e impressionantes deste capítulo. Jesus disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Marta vai reconhecer que de fato Jesus é o Filho de Deus e que Jesus teria poder para fazer o possível e também o impossível. Marta, saindo da presença de Jesus, percorre mais 3 quilômetros e avisa a Maria que Jesus está em Jerusalém. Quando Maria recebeu a notícia de que Jesus estava em Jerusalém, ela saiu correndo, percorrendo também mais 3 quilômetros e quando avistou o Mestre, lançou-se aos seus pés e é possível ver Maria repetindo as mesmas palavras de Marta: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quando Maria avistou Jesus, lançou-se aos seus pés e Maria vai repetir as mesmas palavras de Marta dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo Maria, Marta e as pessoas que o acompanhavam chorando, o Mestre se comoveu. O livro Desejado de Todas as Nações, páginas 373, revestira-se, no entanto, da natureza humana e comoveu-se com humana dor. Seu terno e compassivo coração está sempre pronto a compadecer-se com o sofrimento, pois chora com os que choram e se alegram com os que se alegram. Jesus pergunta para Maria onde eles o sepultaram, o corpo de Lázaro, e Maria vai dizer para Jesus: Senhor, vem e veja. Diante do túmulo de Lázaro se achava Jesus, Marta, Maria, os discípulos e as pessoas que estavam em luto, chorando a morte do amigo Lázaro. No versículo 35 traz uma das menores frases, mas talvez uma das frases mais complexas, que diz: Jesus chorou. Querido amigo, Jesus chorou não porque Lázaro morreu, porque Jesus sabia que Lázaro seria ressuscitado em breve. Jesus chorou não porque Marta e Maria e os seus amigos também estavam chorando. Jesus chorou porque Ele criou este mundo para ser perfeito. Jesus chorou porque pesava sobre os seus ombros a dor de séculos. Jesus chorou porque Ele sabia que passaria pelo poder da morte, mas sairia vencedor para nos conceder a vida e vida eterna. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus pede para que removam a pedra. As pessoas não acreditavam porque já havia 4 dias que Lázaro já estava morto. Alguns comentavam entre si e até mesmo questionavam, porque Lázaro já estava em processo de decomposição e era impossível fazer qualquer tipo de milagre, porque já não dava mais tempo. Jesus, sem dar muito comentário às palavras daquelas pessoas que o cercavam, Jesus, em forma de oração, ele levanta seus olhos ao céu e ele diz: Senhor, muito obrigado porque desde já me ouviste. E Jesus exclama: Lázaro, vem para fora. E naquele momento Lázaro, numa tumba escura e fria, volta para os braços de sua família. Eu sei que neste momento de pandemia você deve ter perdido um membro da sua família, você deve ter perdido um amigo ou pessoas conhecidas ou próximas a você. Eu quero convidar você hoje a enxergar o maior milagre na vida de Lázaro, como também sendo o seu milagre. Jesus ressuscitou Lázaro em um instante e Jesus convida hoje eu e você a confiar que no seu retorno, que não está muito longe, Ele vai entregar nos nossos braços pessoas que um dia nós vimos partir.
A sua dor, o seu sofrimento, o seu luto, em breve irá passar, pois aquele que fez a promessa é fiel. E não esqueça que as mesmas palavras que foram dirigidas para Marta no diálogo são as mesmas dirigidas a mim e a você. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez eu esteja falando para você que está respirando, que anda, mas a vida espiritual já morreu há muito tempo. Neste momento eu quero convidar a você dizendo que ainda existe esperança, pois Jesus prometeu que voltaria e Ele está voltando. Neste momento eu gostaria de compartilhar uma história com vocês. Eu me lembro, no ano passado, eu recebi uma mensagem, estava no meu trabalho, e a mensagem dizia o seguinte: olha, o filho do seu primo faleceu e é importante que você esteja lá para dar um apoio. E eu me lembro que eu saí do trabalho e fui até o velório, o local onde estava sendo o velório, e ali, quando foi retirada a tampa e olhei para o caixão, eu fiquei uns 4 minutos olhando, fixando o meu olhar para aquela criança tão forte e tão saudável. E eu me lembrei da história da ressurreição de Lázaro. Eu me lembrei que Jesus disse essas palavras: Lázaro, vem para fora. E a minha vontade era de dizer para aquela criança: olha, levanta e volta para os braços da sua família. Mas infelizmente a minha fé foi pequena e isso não aconteceu. E eu me lembro que quando eu fui cumprimentar os pais, eu perguntei: como é que vocês estão? E para minha surpresa, eles me responderam não com um olhar de tristeza, mas com um olhar de esperança. E a resposta deles foram o seguinte: olha, Joel, nós vamos fazer o nosso acerto com Deus, porque nós temos a certeza e a esperança de que quando Jesus voltar, Ele vai entregar nos nossos braços esse menino que agora dorme. Olhando a esperança e a fé que conduzia aquele casal, eu saí dali impressionado, porque a morte não era o fim de tudo, mas eles acreditavam que quando Jesus voltasse, na ressurreição dos últimos dias, teria de volta nos braços o pequeno que agora viam partir. Talvez eu esteja falando para você que perdeu alguém nesse período de pandemia. Não fique triste, fique alegre, porque ainda há uma oportunidade de abraçar essa pessoa que você perdeu. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e não esqueça, aquele que esteve entre nós passou pelo sofrimento e pelo poder da morte, mas saiu vencedor. E hoje está no céu como um doador da vida, nos oferecendo a vida. Aceite essa vida hoje. Tenha esperança e não duvide e acredite em Deus. Neste momento eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos e oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa promessa maravilhosa e também do teu retorno que está muito próximo. Obrigado, Senhor, porque mesmo neste momento de tristeza, de luto e de sofrimento, o Senhor, da mesma forma que fez um milagre na vida de Lázaro, tem oferecido para nós um dos maiores milagres também na nossa vida. Querido Deus, se existe algum coração quebrantado e triste, que já desistiu da vida, que tem se agarrado à morte como um único meio ou como uma única saída, neste momento, Senhor, repreenda todo o mal, que ali, Senhor, possa ter um coração de esperança, um coração alegre. Querido Deus, nunca deixe essa esperança morrer dentro dos nossos corações. Continue conosco, nos abençoando, nos dando vida e vida em abundância. E essa oração nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, não esqueça, ainda que a dor da partida seja grande, a alegria do reencontro será inesquecível. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com pessoas próximas a você. Compartilhe com pessoas que precisam ouvir dessa mensagem. E não se esqueça de se inscrever neste canal para continuar recebendo as nossas publicações. Que Deus te abençoe e até a próxima. E um forte abraço.